No Rio Grande do Sul, Justiça determina punição para envolvidos que hostilizaram torcedora no jogo entre Grêmio e Internacional. Os 3 réus aceitaram a proposta de transação penal, que é uma alternativa ao processo criminal oferecida pelo Ministério Público. Os 3 torcedores colorados foram suspensos dos estádios pelos próximos 15 jogos, sejam eles realizados no Brasil ou fora do país. Neste período, sempre que houver jogo do Internacional, eles terão que se apresentar numa delegacia de polícia. Se o jogo for realizado em Porto Alegre, deverão permanecer na unidade até o final da disputa. O juiz determinou ainda que eles produzam um vídeo educacional que promova a paz nos estádios, que poderá ser usado em campanhas de conscientização. Os 3 obrigam-se a produzir um vídeo individual, expressando a experiência que tiveram com esses episódios de violência. Esse vídeo tem que ser um vídeo educativo e preventivo para os demais torcedores, no sentido de que se conscientizem de evitar esse tipo de incidente. A torcedora gremista que sofreu as agressões não participou da audiência, mas poderá, caso seja de interesse dela, ingressar com processo judicial individual. No Grenal do último dia 20 de julho, no Beira-Rio, torcedores do Internacional hostilizaram a torcedora gremista, que estava acompanhada do filho, nas arquibancadas em um espaço destinado à torcida mandante. A torcedora colorada não quis gravar entrevista. E quais são as regras para os torcedores que vão ao estádio? Para falar sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado e auditor da Justiça Desportiva, Vinícius Cavalcante. A quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, qual é a diferença entre a questão do trabalho relacionado à legislação específica, do comportamento no Estado e também a legislação, no caso, penal por agressão? Isso vai concomitantemente? São esferas diferentes? De que maneira isso se dá? Temos a questão do comportamento dos estádios, o Estatuto do Torcedor, que prevê punições penais para o caso de desordens, agressões em estádios. E temos também a legislação ordinária, que é o Código Penal, por exemplo, que coíbe em qualquer âmbito xingamentos, ofensas, discriminações. E isso também é passivo de punição. Agora, por exemplo, naquele caso, considerando que seja dessa forma, responde em relação ao Estatuto do Torcedor e também pode responder perante a Justiça Comum. Isso. No caso, pode responder penalmente, com base no Estatuto do Torcedor, e civilmente, com a questão de indenização por dano moral, alguma coisa assim, alguma agressão, dano material que, porventura, a vítima tenha sofrido. Quais os limites, ofensas e xingamentos, a questão da emoção forte durante o jogo, como também é feito o tratamento em relação a esse tipo de situação? Veja bem, estamos num marco civilizatório que não é admitido mais qualquer tipo de ofensa em qualquer lugar, em qualquer local, inclusive em estádios. Nós, da Justiça Desportiva, coibimos isso veementemente, inclusive não admitimos sequer xingamentos a árbitros, por causa de marcações, e muito menos xingamentos e ofensas de torcida contra torcedor, outra torcidas ou minorias, e isso não é admitido mais. O que acontece quando uma pessoa é flagrada? No caso, vimos ali a suspensão por 15 jogos. Isso tem sido suficiente para coibir esse comportamento? Veja, tem sido suficiente, porém ainda não tem muito aparato estatal para fiscalizar as punições, no caso de proibição de comparecer aos estádios. A exceção que temos é o estádio da Baixada, do Atlético Paranaense, porque eles possuem identificação biométrica nas catracas, e quando uma pessoa que é condenada a não frequentar estádios, ela chega na catraca, ela soado um alarme, um aviso, e a pessoa é impedida de entrar e encaminhada para a polícia porque é um descumprimento de uma decisão judicial. Existem situações em que alguns torcedores eles são totalmente banidos de frequentar estádios ou não chegamos a esse ponto ainda? Não chegamos a esse ponto porque a nossa Constituição não admite penas perpétuas, então tem que ser sempre caso a caso e umas penas com razoabilidade para que não seja eterna. Qual a responsabilidade dos clubes? Os clubes têm dever de coibir e conscientizar a sua torcida, seus sócios, que isso não é mais admitido. Tanto que no último final de semana houve uma campanha grande contra a homofobia nos estádios. E no caso de haver desordens ou xingamentos nos estádios, se o clube identificar e encaminhar para a autoridade policial os infratores, ele é eximido
de punição na justiça desportiva. Estamos falando de estatuto do torcedor, mas existem pontos específicos em relação a torcidas organizadas? Não há detalhamento entre torcida organizada e torcedor comum. Todos estão sujeitos às punições do Estatuto do Torcedor. Recentemente, um jogo, se não me engano, era o técnico Vanderlei Luxemburgo. A torcida começou a falar uma série de coisas a partir da arquibancada e o juiz foi até o técnico e disse, isso não pode. O técnico virou-se para a torcida e fez sinal pedindo que eles parassem com aquilo. Ou seja, é uma forma de atuação do árbitro exatamente via o técnico do clube para coibir o comportamento particularmente coletivo da torcida. Isso veio de uma orientação da Procuradoria do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, com base no entendimento recente do Supremo, que reconheceu a memória legislativa do nosso Congresso de não tipificar a homofobia como crime. E essa orientação veio de cima para baixo, tem que, primeiro, estar conscientizando para não acontecer mais, e se acontecer, os torcedores e os clubes estão sujeitos às punições, tanto da justiça comum quanto da desportiva. Maltrato aos animais pode ser incluído? Eu estou lembrando agora do episódio em que um urubu, voando no jogo do Flamengo, sobrevoou uma torcida e alguém atingiu o animal e o animal acabou sendo massacrado. Sim. Isso também pode incluir? Sim, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele trata como desordem, por exemplo, e desrespeito a qualquer ser vivo que, porventura, ocorra algum maus tratos, tanto de pessoa física quanto de um animal, é sujeito à punição. Bom, isso sem falar de homofobia, como falamos na verdade agora, mas também a questão do racismo e várias situações que são crimes. Fiquemos de olho, portanto, nessa situação. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.